Olá, queridos, paz de Cristo. Antes de qualquer coisa, permita-me aqui te abençoar e dizer para você não desistir, não parar, não retroceder, vá em frente. Eu sei que quando nós decidimos aprender a palavra de Deus, desafios enormes surgem e aparecem para fazer o que a gente desista, retroceda, mas em nome de Jesus, nessa oportunidade, Deus está te visitando, te fortalecendo e você avançará para a glória de Deus. Ele está presente aqui entre nós e certamente sua presença te fortalecerá, te renovará a avançar de modo decidido, determinado na presença do Senhor. Pois bem, estamos aqui agora na nossa segunda aula, aula de número 2, e nessa aula nós aqui veremos uma introdução à teologia. Aqui começaremos a mergulhar nesse universo da teologia. É claro que você que se deparará com esse mar, esse rio caudaloso, esse mar profundo, em que você, por mais que você mergulhe e se aprimore e avance, sempre haverá um universo, uma dimensão mais profunda em que você precisará de toda a eternidade para compreender, assimilar e crescer. Mas também é que é importante salientar que no ambiente desértico, um ambiente seco, é importante você ter pelo menos um copo d'água para começar a caminhar e avançar. E se esse nosso encontro nos facultar pelo menos um copo com água, dar-me-ei por satisfeito, porque eu sei que esse copo pode fazer a diferença na sua vida. Então, vamos à nossa aqui aula. De um modo direto, veremos as principais doutrinas da fé cristã, conforme já salientei. E o objetivo do nosso curso aqui é oportunizar a você, aluno, uma visão panorâmica de cada matéria que compõe o universo da teologia sistemática. E também aqui eu vou te ensinar, te orientar a você a comprar bons livros. E aqui, para começar a nossa fala de hoje, o que é teologia? O que é teologia? Veja, quando nós queremos saber, conhecer essa questão da teologia, é importante alinhar essa vontade, esse desejo com as palavras de Jesus. Ele mesmo declarou: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É isso que faremos nesse módulo para conhecermos mais a Deus. Então veja, aqui Jesus, ele fez uma correlação direta entre o nosso conhecimento acerca de Deus, que se traduz em salvação, se traduz em conhecimento e, portanto, fortalece a nossa vida relacional com Ele. O desejo de conhecer a Deus nos leva ao ambiente da teologia. Então, vamos juntos nessa jornada. Teologia. A palavrinha básica que você já está cansado de ouvir é uma junção de duas palavras principais, do radical theos, mas do sufixo logia ou logia. Theos nos remete à ideia de Deus, e Deus carrega, você verá mais à frente, a dinâmica do ser perfeito, completo, soberano e todo-poderoso. Para conhecer a dinâmica, portanto, desse sagrado de Deus, há alguns princípios que norteiam a nossa caminhada. Os princípios têm a ver com esse tratado, esse discurso, essa fala, declaração. De modo abrangente, teologia é qualquer fala, qualquer discurso, ou uma fala, uma logia a respeito de Deus. Uma conversa, de repente, informal, seja num bar, ou seja num ambiente, enfim, numa igreja, ou não importa a ambiência em que essa fala se dá, é um discurso teológico, é um discurso sobre Deus, sobre o sagrado. Portanto, você percebe que há uma unificação muito grande e que eu e você precisaremos delinear que tipo de discurso é esse, que tipo de fala é essa, qual a perspectiva, a direção, essa delimitação acerca de que teologia estamos tratando. Até existe, para você ter uma noção,
e que quando a pessoa professa a fé, digamos, de afrodescendente, uma fé da Umbanda ou Candomblé, não importa qual expressão de fé, é uma teologia, porque a teologia candomblecista, teologia umbandista, teologia católica, aí você percebe porque é a dinâmica do sagrado, é a dinâmica desse Deus. Quando os gregos antigos conversavam sobre o panteão grego, ou as divindades que compunham o universo da cultura grega, eles estavam conversando sobre teologia. Aqui, para você entender rapidamente, já pensando em teologia na nossa perspectiva, uma teologia fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, que é regra da nossa prática, regra de fé e prática. Por exemplo, aqui, um teólogo famoso, Schaeffer, declarou que teologia é isso. Teologia é uma teologia ou um discurso que se faz sobre Deus. Gefré, um outro teólogo, declarou: é a hermenêutica, é a interpretação, é a hermenêutica da palavra de Deus. Stanley Orton declarou: é o estudo de Deus e do seu relacionamento com tudo aquilo que ele criou. Portanto, não importa aqui o teólogo, todos estão transitando na dinâmica relacionada a Deus e ao sagrado. Dessa forma, você entenderá que todos nós somos teólogos em níveis diferentes, porque quando você prega, quando você ensina na sua ministração em aula, quando você conversa com alguém, é também uma expressão de teologia. Teólogo é aquele que é versado em teologia, é aquele que fala de Deus, que fala a Deus, porque ora, e também é quem Deus fala. Nessa dinâmica, o teólogo se confunde com o papel do profeta, que fala com Deus, fala acerca de Deus, e a quem Deus também fala, a quem Deus se manifesta. É alguém que fala de Deus ou das coisas divinas. Então, perceba aqui que, claro que quando você tem uma formação acadêmica, mais engessada, ou melhor, mais específica, você tem enquanto função, profissão, ministério, o teólogo, mas não importa, o dia a dia nosso, a dinâmica, a nossa fala é também uma fala sobre a pessoa de Deus. Então, seja bem-vindo aqui ao universo da teologia e cresça. Conforme aqui eu salientei, como a teologia é um campo muito vasto e abrangente, eu quero aqui adotar com você, nessa ocasião, alguns ramos da teologia em que nós transitaremos doravante para frente, né? Já pensando aqui na visão de delimitação. A nossa fala sobre Deus está baseada naquilo que Ele se revelou para nós, seja na revelação geral ou na específica. E na específica, portanto, apontamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, que é esse livro, ou livros que revelam quem Deus é, e a partir dele nós temos relação com o Criador. E na dinâmica da teologia nessa direção, temos 5 ramos principais, os quais são, primeiro, teologia prática, segundo, teologia histórica, terceiro, teologia bíblica, quarto, teologia exegética e quinto, teologia sistemática. Na teologia prática, conforme o próprio nome sugere, é a parte da teologia que se preocupa com as questões práticas. Por exemplo, eu quero organizar um culto fúnebre. Um culto fúnebre. Que tipo de elementos eu posso colocar nesse culto? Eu vou cantar aquele hino, livre estou, livre estou, livre estou. Não vou cantar porque é um culto fúnebre. Não tem uma correlação direta com esse culto. Ou seja, estou pensando, refletindo em termos de tempo, duração, em termos de mensagem, de louvor. Qual é a matéria, disciplina que vai me facultar informações a respeito dessa área? É a liturgia. Liturgia, portanto, uma disciplina que compõe o universo da teologia prática. Ou seja, qualquer questão em que você precisará aplicar praticamente esse universo de Deus, da religião, é teologia prática. Como elaborar um sermão? Como pregar uma palavra homilética? Como evangelizar? Como é o evangelismo de massa, evangelismo interpessoal,
enfim, tem a ver com as questões práticas. Essa teologia prática acaba também, de uma forma correlacionada à chamada teologia ministerial, porque tem o cipé, essa questão prática, direta, em que você está exercendo a fé cristã. Teologia histórica é um ramo da teologia que se ocupa com o desenvolvimento da igreja enquanto instituição, mas também da própria doutrina, ou seja, esse olhar em que você perpassa o tempo e o espaço, sabendo, buscando informações acerca do aspecto histórico. É teologia também, a teologia histórica, teologia bíblica. Essa digamos assim, é a que mais chama a nossa atenção, porque é uma teologia cujo foco é analisar, estudar, conhecer a Bíblia. Quando você estuda os livros do Antigo Testamento, teologia bíblica do Antigo Testamento. Quando você estuda os livros do Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Teologia bíblica é aquele olhar sobre a Bíblia, sobre o texto, é aquela exposição textual. Esse universo, é claro, você precisará de algumas informações auxiliares que vão te ajudar na compreensão do texto. Teologia exegética é a parte da teologia que se ocupa com a interpretação do texto. Ela tem enquanto mote, enquanto objeto de análise, o texto em si. Exegese significa conduzir para fora. Daí você pegar a ideia, a proposta do texto e conduzir para você. Portanto, uma ideia direta, a interpretação. Toda matéria em que nos ajuda, nos auxilia na interpretação, é matéria que compõe o universo da teologia exegética. Por exemplo, crítica textual, a própria hermenêutica, livros originais, grego, hebraico, são universos da teologia exegética, porque são ferramentas que nos auxiliam na interpretação do texto propriamente dito. E aqui que eu quero focar, que é de fato, a partir de agora avançaremos nela, é a teologia sistemática. Essa teologia estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã de maneira organizada, orquestrada, sistematizada, delineada. Ela pega o produto das demais teologias e coloca num sistema engendrado, interligado, vinculado, entremesclado, em que você passa a ter uma posição acerca de quem Deus é, de quem é Jesus, a igreja, o pecado, salvação, Espírito Santo, últimas coisas. Aí aqui ela acaba de uma forma até se confundindo, melhor, se desdobrando na chamada teologia dogmática, porque é uma expressão final de fé. E, portanto, aqui está o coração daquilo que nós cremos em relação ao universo da teologia. Eu sei que aqui fui rápido, fui direto, mas tenho certeza que isso irá te ajudar, porque essas informações aqui até se alinham ao que Clarke declarou. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Toda a existência do homem gira em torno do que pensa, especialmente do que pensa acerca de Deus. E esse acerca de Deus expressa, exprime, revela a nossa teologia, a nossa logia acerca desse Deus. Tenho certeza que você permitirá que a boa palavra de Deus molde o seu pensamento, uma vez te moldando, te oriente a praticar, a exigir, a ter uma ética vinculada, atrelada à palavra de Deus. Portanto, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.